Olha, eu estou nesse momento ao vivo com o repórter Paulo Coelho e ele está nesse momento no Palácio Paiaguás com o governador Mauro Mendes, né, para uma entrevista ao vivo. Ô Paulo Coelho, bom dia, são 11 horas e 57 minutos. Eu penso que é importantíssima a presença do governador nesse momento para falar a respeito dessas situações aí que, ao meu ver, são espinhosas para o Estado, né, Paulo? É com você, querido. Como não? Bom dia a você, Agnello, bom dia a você que nos assiste, tanto em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Mutum e outras cidades também, e em todo o país, todo o mundo, pelas redes sociais. Bem, espinhosas demais. Mauro Mendes Ferreira, depois de 6 meses à frente do Palácio Paiaguás, do comando do governo de Mato Grosso, está aqui para fazer um balanço disso que a gente está vendo constantemente, diariamente aqui no SBT Comunidade, e fazer um balanço de tudo que tem ocorrido. Governador, satisfação em tê-lo aqui conosco ao vivo, pelo SBT. Eu vou começar perguntando, né, além do balanço, tendo como mote principal o que tem afligido, o que tem dado mais comoção nas ruas, deixar as pessoas em estado de alerta, que é a questão da greve dos servidores. Uma greve parcial, é verdade, mas o que o senhor tem a dizer nesse instante? O governo fez tudo o que podia até esse momento para solucionar isso? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Agnello, bom dia a todos que estão acompanhando nesse momento aí, aqui na Baixada Cuiabana, em todo o estado de Mato Grosso. Paulo, primeiro uma satisfação estar aqui com vocês, com o programa, com você, Agnello, tão querido aí, que já nos recebeu, né, muitas vezes aí na emissora, recebeu no teu programa, que faz muito bem esse programa, comunicando aí com todo o estado de Mato Grosso. Sobre esse assunto, Paulo, que você nos coloca em primeiro momento, eu tenho a dizer que lamento profundamente, lamento muito, né, que hoje nós tenhamos em torno de 40%, né, dos profissionais da educação no estado de Mato Grosso em greve. Ou seja, 60%, quase 60%, estão trabalhando normalmente. O governo ele fez tudo que poderia fazer, mas não dá para fazer aquilo que não pode. Não dá para mentir, não dá para dizer que vai fazer e depois não fazer. E eu tenho procurado tocar o governo assim, falando a verdade. Nós mostramos aos profissionais da educação, primeiro, que o governo está impossibilitado legalmente de dar aumento. Existe uma lei, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece claramente, que é uma lei que existe já desde o ano 2000, que o Estado ele não pode ultrapassar ao limite de 49% do seu gasto com o pessoal. E neste momento, né, o Estado está com 58%. E quando ultrapassa esse limite, a lei é muito clara, o Estado não pode dar novos aumentos. O limite são 49%. O limite é 49% e nós estamos estourados em 58%. Então nós dissemos aos profissionais, gente, nesse momento o governo não pode dar o aumento. Nós não podemos dar o aumento nesse momento. Nós não revogamos a lei deles, não propusemos isso na Assembleia. O dia que o governo voltar a ter esta condição, esses aumentos serão dados. O que o governo tem feito para voltar a ter essa condição aí? Depende de quê? Olha, Paulo, depende de melhorar a nossa arrecadação, depende de nós arrecadarmos mais, depende da gente economizar dentro do governo, e isso nós temos feito. Nós temos feito um esforço gigante dentro do governo para diminuir os gastos internos, para diminuir o chamado de custeio, aquilo que se gasta dentro do governo, primeiro, para sobrar dinheiro, para investir naquilo que importa ao cidadão. Porque o cidadão não quer saber do Estado só gastando dentro da máquina, ele quer saber se nós estamos recuperando as estradas, e nós estamos fazendo isso no estado de Mato Grosso. Nós estamos, nesse momento, com 114 obras que nós iniciamos esse ano, obras de ponte, recuperação de estradas, rodovias, já estamos fazendo muitas parcerias com os municípios, né? Então nós estamos trabalhando para que o governo recupere as suas contas e aí tenha em algum momento... Desculpa, é o frio que está afetando um pouquinho minha garganta. Então nós tenhamos em algum momento condição de voltar a dar esses aumentos aos profissionais da educação e a todos os servidores, porque o governo
A educação é muito importante, os nossos profissionais, né, os professores precisam, né, dessa valorização, mas nós temos que dizer também, né, Paulo, algumas verdades. Hoje, em Mato Grosso, né, o professor, os profissionais da educação, têm o terceiro melhor salário do Brasil. Terceiro melhor salário do Brasil. O salário médio de um professor hoje no estado de Mato Grosso é em torno de R$ 5.800, que é o dobro daquilo que ganha, né, um professor até na iniciativa privada. Então, o Mato Grosso já não paga tão mal como algumas pessoas pensam. E R$ 5.800 para uma jornada de 30 horas semanais. Pergunta a você, que trabalha aí na iniciativa privada, nas empresas, trabalha 44 horas semanais, né, 44 horas, né, e o salário, às vezes, na maioria das empresas, não chega a esses R$ 5.800, que, em média, ganha um professor aqui no estado de Mato Grosso. Até para terminarmos esse assunto, o senhor pode até voltar a falar sobre isso, mas tem, além do que, a questão da legalidade, né? Existe uma posição do Supremo Tribunal Federal, e a questão que eu coloco para o senhor nesse instante, governador, é, já que o governo mexeu no bolso dos grevistas, não parece que não tenha adiantado nesse contingente aí dos 40% dos que estão realmente em greve. O governo tem como fazer mais alguma coisa para que essas pessoas que estão sem aula voltem a ter esse serviço público? Olha, Paulo, nós temos feito aquilo que o governo pode. Eu não brinco com essas coisas muito sérias. Quando dá para fazer, dá. Quando não dá, eu explico e não minto para as pessoas. Então, eu não vou mentir para os professores, não vou enganar ninguém, só para fazer com que eles possam voltar à sala de aula. Nós estamos trabalhando sempre com a verdade, os números estão aí, são públicos, né, e nós vamos continuar sempre dialogando. E, obviamente, nós estamos indo ao Tribunal de Justiça pedindo algumas medidas para que esses 40% que ainda insistem na greve, então hoje a maioria dos profissionais da educação no estado de Mato Grosso estão dentro da sala de aula, dando aula normalmente, porque entenderam esses argumentos que o governo, né, mostrou que são absolutamente verdadeiros. Mas tem 40%, em torno de 40%, que não compreendeu, quer porque quer, e eu não vou dar aquilo que o governo está impedido legalmente de fazer e que está, né, nesse momento, com grande dificuldade de fazer. Eu vou convidar para participar conosco dessa entrevista aqui, meu colega Agnello Corbellino, direto do estúdio do SBT Cuiabá, que tem uma pergunta para fazer para o senhor. Agnello, por favor. Primeiro, eu quero agradecer aí a participação mais uma vez ao vivo do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, pela sua disponibilidade, né, e carinho aqui para com essa emissora e este programa. Lembrando que o senhor está falando ao vivo também agora para a região norte do estado de Mato Grosso. Sinop está te assistindo, viu, governador? A cidade de Nova Mutum, Rondonópolis, região sul do estado de Mato Grosso, ou seja, a audiência nesse momento ali ouvir é tamanha. O senhor está falando agora para 75% da população do estado de Mato Grosso, né? E a pergunta que eu lhe faço é uma preocupação que nós estamos vendo também, que o senhor está vivenciando aí, além do fato da educação, que tem aí esta paralisação incomodando bastante, tem agora também a classe dos produtores, dos empresários, dos comerciantes, dos industriários, que estão descontentes com algumas ações propostas pelo governo do estado, como, por exemplo, o projeto de lei complementar 53/2019, que visa estabelecer e reduzir incentivos fiscais que não tragam melhorias para o estado de Mato Grosso. E essa classe produtora está dizendo que o senhor está provocando um verdadeiro aumento de impostos no estado. Como é que o senhor explicaria isso, governador Mauro Mendes? Agnello, em primeiro lugar, não é verdade que o governo está promovendo nenhum tipo de aumento de imposto no estado de Mato Grosso. Isso não é verdade. Agora, é verdade, sim, que o governo mandou uma lei que reduz os incentivos fiscais de alguns segmentos. Agnello, vamos lá. Nós observamos, né, que aqui no estado de Mato Grosso tem alguns segmentos que trabalham com margem de lucro, né, no comércio. Primeiro, em nenhum estado brasileiro o comércio ele tem incentivo fiscal. E aqui no Mato Grosso tem. E nós temos setores do comércio, produtos, que eles trabalham com margem de lucro
de 100%, 150%, 200%. Nós chegamos a verificar, e a Secretaria da Fazenda ela tem essas informações, chegamos a verificar que tem segmentos que estão trabalhando com 500, 700, até 1000% de margem de lucro. Ora as bolas, esses segmentos não precisam ter incentivo fiscal. Nós não podemos tolerar isso mais. Então, nós estamos corrigindo algumas distorções, nós estamos corrigindo distorções, né, que prejudicam a economia do Estado de Mato Grosso e prejudica com que o Estado possa arrecadar e prestar serviço à própria sociedade, né, prestar serviço na educação, melhorar a infraestrutura. O que nós estamos propondo é corrigir algumas distorções e, obviamente, né, as pessoas que estão afetadas por isso, com essa diminuição dos incentivos fiscais ou até o corte de alguns em setor que não faz sentido, nós, né, somos criticados. Agora, temos a consciência tranquila, Guinello, que nós estamos fazendo aquilo que é correto, que é melhor para Mato Grosso. Nós, com isso, nós vamos estimular, trazendo segurança jurídica, trazendo um processo de simplificação que essa lei traz, nós vamos estimular o investimento produtivo no nosso Estado. Só essa semana, a Coca-Cola anunciou um investimento de 40 milhões aqui na cidade de Várzea Grande, que vai aumentar em torno de 40% a 50% a sua produção aqui no estado de Mato Grosso. Ontem nós recebemos um grupo Impasa, nossos amigos aí de Nova Mutum devem saber disso, já está começando a construção de uma usina de etanol de milho. Ela inaugura agora, no mês de julho, agosto, provavelmente, uma importante unidade em Sinop, está planejando novas unidades e ontem eles anunciaram isso aqui. Nós temos na semana que vem outros grupos que estão anunciando, porque viram nesse projeto um projeto que traz segurança jurídica, que simplifica e que corrige distorções. E aí essas pessoas que estão sendo afetadas, é natural, faz parte da democracia, né, elas reclamam, elas distorcem. Dizer a você, comerciante, que 90% dos comerciantes de Mato Grosso estão no regime do Simples. 90% dos comerciantes, Aguinaldo, estão no Simples. E esses 90% não são afetados em absolutamente nada. Não muda R$1, não muda um nadinha de nada para 90% dos comerciantes. Tem 10% Governador, dos médios, dos grandes, que provavelmente serão afetados. Governador, mais eu uma vou... pergunta aqui, ô Paulo. Só uma Mais alguma pergunta aí, Aguinaldo, que eu vou... Só uma pergunta para o governador. Governador, o senhor falou que alguns desses setores, obviamente, precisam serem revistos. Setores que até então estão gozando do privilégio dos incentivos fiscais e não precisam por conta da margem de lucratividade dos seus produtos, serviços, enfim. O senhor poderia citar alguns desses setores, governador Mauro Mendes? Porque estão falando que vai aumentar a carne, vai aumentar o frango, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Dá a impressão que passa para a população mato-grossense é que tudo vai aumentar, né? E isso acaba, de certa forma, jogando a população do estado contra o governo do estado. O senhor poderia dar aí exemplos de alguns desses setores? Olha, nós temos setor de eletrônico, de eletrodomésticos, setor de construção, setor de... alguns setores do atacadista de varejo, de informática, são setores de comércio que estão trabalhando com margens muito altas, acima daquilo que combinaram com o Estado e não estão pagando o imposto. Aguinaldo, não tem no Brasil incentivo fiscal para o comércio. Inventaram isso aqui em Mato Grosso. Aliás, vamos falar a verdade, meus amigos. O ex-governador Sival Barbosa, o Aguinaldo deve se lembrar disso, ele confessou em delação premiada, ele vendeu incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso para alguns setores. Nós estamos cortando isso, gente. E aí as pessoas, elas acabam, né, reclamando, faz parte da democracia, e aí elas usam alguns segmentos para, inventando algumas inverdades, tentar jogar a população contra o governo. 90% dos comerciantes estão no Simples, não mexe nada com a vida deles. Nós estamos debatendo com a Assembleia Legislativa, com a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio. Se tiver melhorias para ser feitas no projeto, nós estamos abertos para fazê-las, né? Se tiver algumas modificações que façam sentido, não tem problema nenhum o governo negociar e fazer isso, mas nós queremos fazer, meus amigos, aquilo que é melhor para Mato Grosso. E para fazer o que é melhor para a maioria, às vezes uma minoria vai reclamar. Não tem medida que você tome que agrade 100%. Ninguém gosta de pagar imposto. Então, quando essas pessoas
que recebiam incentivos fiscais e agora vão deixar de ter incentivo fiscal e vai ter que pagar o imposto, elas falam que o governo está aumentando a tributação. Não existe, eu desafio alguém a mostrar que nós estamos aumentando o tributo dentro do conceito correto. O que nós estamos fazendo é reduzindo incentivos fiscais para alguns setores que, ao nosso ver, não precisam mais e têm que contribuir com o Mato Grosso para que nós possamos melhorar a saúde, melhorar a educação, investir mais em infraestrutura por todo o estado do Mato Grosso, que tem muita necessidade e nós precisamos dos recursos para que nós possamos fazer isso. Particularmente falando sobre ainda essa questão, o governo do estado explica de que forma, então, até para desmistificar, cesta básica, energia elétrica, outros segmentos que têm sido alegados aí, o governo embutiu ali, nesse projeto de lei complementar, uma espécie de reforma tributária. Serão atingidos esses setores, por exemplo, cesta básica, que tanto interessa a grande parte do povo mato-grossense? Cesta básica, nos produtos da cesta básica, não muda em absolutamente nada. Na energia elétrica, aqueles que consomem muito mais, principalmente na energia rural, porque existe hoje algumas empresas que elas compram, né, sem pagar imposto, sem pagar o diferencial do imposto. Entra no Estado, produz, é importante o papel delas, gera emprego, ajuda, mas na hora de vender, elas exportam. E na hora de exportar, elas não pagam nada de imposto. E aí, o ICMS da energia elétrica dela ainda é subsidiado. Paga com subsídio, com benefício fiscal. Então, para essas empresas, grandes consumidores, empresas maiores, elas estão sendo chamadas, sim, a contribuir. Mas para o pequeno, não muda nada. Para as pessoas mais pobres, mais humildes, as pessoas que ganham menos, não muda absolutamente nada. Então, Paulo, o que existe, na verdade, é uma incompreensão por alguns e uma distorção de informação, porque essa confusão, ela acaba tentando, né, eles conseguem com isso, né, jogar uma parte da Assembleia que vai decidir isso, mas os deputados já entenderam, a maioria já compreendeu isso. E eu tenho repetido sempre, gente, o governo está sempre aberto para o diálogo. Mostra que não faz sentido, mostra que aquilo vai ser ruim para Mato Grosso, que nós seremos o primeiro a pedir a mudança. Agora, nós temos convicção que as mudanças que nós estamos apresentando, elas são muito boas para Mato Grosso, elas serão muito boas para nós continuarmos aí melhorando a saúde, melhorando a educação, investindo mais na infraestrutura por todo o Estado. Agora, ela não vai ser muito boa para uma minoria, mas democracia é isso. É fazer aquilo que é melhor para a maioria. E eu não tenho dúvida nenhuma que as mudanças elas serão muito boas para a grande maioria absoluta da população do nosso Estado. O secretário Mauro Carvalho, por conta da discussão na Assembleia em torno desse projeto de lei complementar, disse o seguinte, porque fez uma comparação no parlamento, que o Mauro Mendes foi presidente da Fiente e, à época, ele defendia com unhas e dentes o mesmo segmento que o atual presidente da Fiente está defendendo nesse instante, não é? E o Mauro Carvalho disse, não, naquela época ele tinha o olhar para uma árvore, e agora o governador, de forma mais macro, está olhando para a floresta inteira, não é? Essa que é a analogia correta para fazer nesse momento aqui, porque se o senhor fosse presidente da Fiente hoje, talvez estaria a mesma posição do Gustavo de Oliveira. Mas é claro, né, Paulo, se eu era presidente da Federação das Indústrias, eu tinha um dever naquele momento de olhar para as indústrias de Mato Grosso. Nesse momento, eu tenho um dever de olhar para as indústrias, mas olhar para o comércio, olhar para a agricultura, olhar para a saúde, para a segurança, para as estradas. Quando eu era presidente da Federação das Indústrias, eu tinha que cobrar melhores estradas em Mato Grosso. Eu tinha que cobrar segurança e defender a indústria. Nesse momento, eu tenho que defender a todos, eu tenho que cuidar da segurança, eu tenho que arrumar dinheiro para pagar os nossos policiais, para pagar o aluguel das viaturas, né, para construir novos presídios, eu tenho que cuidar das escolas, eu tenho que asfaltar, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que cuidar dos municípios, tenho que mandar dinheiro para os municípios fazer a saúde básica. Para você ter uma ideia, Paulo, o ano passado, né, o governo que nós sucedemos, ele deixou as prefeituras, os prefeitos, pode perguntar aí para o prefeito de Rondonópolis, das cidades, né, de Sinop, aqui de Cuiabá, Várzea Grande, qualquer cidade da 141, que na atenção básica, que é um dinheiro que o Estado tem a obrigação de passar para o município, o ano passado o governo pagou só janeiro, já ficou 11 meses de atraso. Este ano nós já pagamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, e agora estamos entrando no mês de julho, já estamos programando o pagamento de junho, ou seja, estamos em dia. Então, o Estado já vem se recuperando
porque nós estamos adotando medidas corretas, necessárias, e às vezes essas medidas corretas e necessárias, elas são mal interpretadas e principalmente aqueles que estão tendo que pagar, eles chiam nesse momento. Vou trocar de assunto aqui, Mendes. Agnello, e você que nos assiste pelo SBT Sim. Comunidade. Aqui, governador, no SBT Comunidade, infelizmente, a gente aborda questões muito lamentáveis, como homicídios, roubos, etc. Outro dia, por exemplo, essa semana ainda, uma senhora em Várzea Grande estava chegando em casa, foi abordada por assaltantes, ela reagiu acionando a buzina do carro, foi alvejada com um tiro no rosto, morreu na hora. Tem um projeto, no quesito segurança ainda, do governo, que propõe que os detentos, os presos, paguem pela própria tornozeleira eletrônica, aqueles que têm condições. Não seria o caso, governador, de que esse projeto fosse estendido para todo mundo, dependendo se tem ou não condições? Como que o senhor explica esse projeto? Parece que ele nasceu, inclusive, lá na Assembleia, e o governo absorveu. Na verdade, Paulo, esse projeto ele visa, né, trazer um pouco de condições melhor para o gerenciamento do sistema prisional aqui no estado de Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje nós temos 6.500 vagas nos nossos presídios e temos mais de 11 mil, quase 12 mil presos hoje. Então nós temos uma superlotação dos presídios. Agora, o que é mais impressionante é que nós temos mais de 30 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Eu vou repetir, Paulo, 6.500 vagas, 12 mil presos e mais de 30 mil mandados de prisão. Se nós formos cumprir tudo isso, aonde vai colocar essas pessoas? Então, é um problema gravíssimo aí, e não é um problema de Mato Grosso, meus amigos, isso é um problema praticamente igual, em escala maior, em todos os estados brasileiros. Então, nós mandamos sim um projeto de lei, né, para que a tornozeleira eletrônica, se o cara comete um crime e ele pode pagar 20 mil, 30 mil, tem alguns que pagam 100 mil, 200 mil para um advogado, por que o Estado tem que pagar a tornozeleira eletrônica dele? Então, ele pode sim pagar a tornozeleira eletrônica. Aqueles que não têm condição, Paulo, e tem gente que não tem, infelizmente, né? Eles são até defendidos pela Defensoria Pública. Se ele pagar com trabalho, não é, enfim. Aí, Paulo, é uma outra situação. Na legislação, né? E nós vamos, né, fazer com que nos nossos presídios, nós teremos uma inauguração, se Deus quiser, no segundo semestre aqui na Várzea Grande, de um presídio que começou a ser construído em 2008. Nós temos quase 11 anos, meus amigos, que começaram. Chegamos aqui em janeiro, a obra estava paralisada. Precisava colocar mais 6 milhões de reais para terminar essa obra. Graças a Deus, nós conseguimos levantar esse recurso dentro do governo de Mato Grosso. Estamos colocando lá, e esse presídio, com mais de 1.000 vagas, ficará pronto agora no segundo semestre. Só que eu determinei expressamente que esse presídio só será inaugurado se nós conseguirmos construir ao lado dele, muro com muro, portão com portão ali, uma unidade para esses presos trabalharem. Então, nós estamos providenciando isso. Lá em Peixoto de Azevedo tem uma unidade também que está paralisada. Aliás, o que nós encontramos aqui em janeiro foi obra paralisada, quase 500 obras do governo do Estado, entre ponte, asfalto, estrada, escola, presídios, tudo parado. Aqui em Cuiabá, obra da Copa paralisada, né? Nós já retomamos ali o córrego do Barbado, já retomamos o córrego 8 de abril, já retomamos o cote da universidade, né? E queremos, pelo menos 2 delas, é certeza que nós já entregamos esse ano, e a 8 de abril entregamos no início do ano que vem. Então, qual outra dessas duas aí que deve esse ano aí? 8, nós devemos entregar esse ano o cote da universidade e o córrego do Barbado ali, né? E a 8 de abril deve ficar pronta no início do ano que vem. Então, Paulo, nós estamos fazendo um esforço gigante para economizar dinheiro dentro do governo e fazer esse dinheiro ser entregue para a sociedade, para a população mato-grossense, através de obras, de melhorias que impactem positivamente na vida das pessoas. Ok. Mais uma pergunta aí do estúdio, Agnello, esteja à vontade. Bem, diante de tudo aquilo que eu pude ouvir aí do governador Mauro Mendes, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer, governador. O senhor não teme que esses desgastes... O Agnello está me ouvindo, está me assistindo, o governador não está conseguindo ouvir, né? Mas a pergunta que eu faço para o governador aí, Paulo, é que diante desses desgastes aos quais nós conversamos agora nessa manhã e estamos presenciando aqui no Estado, e aí eu falo da paralisação dos servidores, né?
Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Ah, que pena, que pena. Carvalho, esse que chega aqui, o ministro de hidrocarburo da Bolívia, parece que para uma visita já que definitiva, trazendo novidades. Tem novidades nisso aí? E o que vai significar para o estado de Mato Grosso, já que o senhor já esteve lá recentemente, o ministro veio aqui, e o que isso tem de novidade para falar aqui para a gente que está assistindo? Paulo, nós estamos tentando uma nova alternativa, porque a grande verdade é o seguinte, tem mais de 15 anos que esse gás chegou aqui à nossa capital, é uma importante conquista que foi feita aí em tempos passados, foi construída uma termoelétrica gerando energia aqui na nossa capital de 500 megawatts, é um grande empreendimento, mas esse gás ao longo desses anos todos, ele de uma hora tinha, uma hora não tinha, uma hora funcionava, uma hora não funcionava. Então isso nunca criou a confiança, nós chegamos a ter aqui em Cuiabá mais de 2.000 veículos que foram convertidos para ser utilizado o gás como combustível, que é muito mais barato para os taxistas, e o que aconteceu com esse vai e vem, hora tem, hora não tem, é que perdeu-se a confiança. Então as pessoas não confiam mais nessa matriz energética tão importante e mais barata para o desenvolvimento industrial aqui de Mato Grosso e da Baixada Cuiabana. O que nós fizemos? Fomos à Bolívia, falamos com o presidente Evo, falamos com o ministro Hidrocarburos, com o presidente da YPFB, e nós conseguimos convencê-los de uma nova formatação. Então hoje o que nós estamos discutindo com eles claramente é fazer uma sociedade da MT Gás com o governo boliviano, para que nós possamos juntos explorar a venda desse gás aqui no estado de Mato Grosso. Então nós estamos atraindo eles para ser nosso sócio aqui. Com isso nós vamos ter a confiança de que teremos o gás. E aí, Paulo, não é só o gás natural. Chamamos eles para uma parceria aqui conosco para vender o gás natural, para vender também o GLP e vender fertilizantes aqui que eles produzem lá, ureia, e é muito importante para o setor do agronegócio, trazendo um produto mais competitivo e abastecendo o nosso mercado interno. Então nós estamos desenvolvendo nesse momento essa parceria, essa sociedade entre a MT Gás e o governo boliviano. Muito bem. Mauro Mendes Ferreira, governo do estado de Mato Grosso, já por 6 meses, também conhecido como 180 dias, falando brevemente sobre um pouco do que está acontecendo, porque tem muita coisa que a gente poderia estar abordando aqui. Governador, do tempo, infelizmente, o seu e o nosso aqui não permite que isso seja feito agora, mas esperamos aí, num futuro não muito distante, estarmos de volta, quem sabe até com notícias mais positivas, tanto na educação, saúde, segurança, enfim. Eu agradeço em nome do Grupo Roberto Dorner pela sua entrevista, pela paciência de ter descido, interrompido lá a sua agenda para vir falar conosco ao vivo aqui. Muito obrigado, satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, Agnello, e obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou nessa manhã, já meio-dia de sexta-feira, né, e dizer que nós aqui, por parte do governo, nós estaremos, né, continuaremos trabalhando aí, determinados, com muita fé em Deus, com muito trabalho, eu dizia muito isso na campanha. O que resolve o problema, gente, é trabalho, seriedade, aplicação correta do dinheiro público e um pouco de tempo, porque nós encontramos um estado com muitos problemas em todas as áreas, mas graças a Deus, ao longo desses 6 meses, já temos notícias importantes aí, obras que foram retomadas em todo o estado de Mato Grosso, já melhoramos o repasse para os municípios na saúde pública, nós estamos conseguindo melhorar a confiança dos fornecedores no estado de Mato Grosso, já estamos melhorando o pagamento que nós temos a obrigação de fazer, né, nessa área de saúde, mas em tantas outras áreas importantes aí que o Estado tem perante a sociedade. Estamos recuperando a credibilidade do governo do Estado e eu tenho certeza que nos próximos meses, nos próximos anos, nós vamos entregar, Paulo, e esse foi o grande compromisso que eu fiz com o Mato Grosso, um Estado muito melhor do que nós recebemos e um Estado que seja capaz de prestar serviços, de devolver ao cidadão, sob forma de serviços, aquilo que todos nós pagamos de imposto nesse Estado. Esse é o nosso grande compromisso. Fico feliz porque eu vejo que nós estamos indo no caminho certo. Agora, temos que fazer alguns enfrentamentos, temos que enfrentar alguns problemas e, graças a Deus, nós temos tido apoio da Assembleia, apoio de muitos para que nós possamos fazer este enfrentamento e ajudar Mato Grosso nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.
Ok, obrigado ao senhor, mais uma vez, por ter nos atendido aqui. A minha em especial, que o senhor nunca recusou, sempre que a gente pede aqui entrevista, está sempre a postos para nos atender aqui, trazer as informações. Agradecer também aqui ao Mauro Carvalho, secretário de Estado de Comunicação, a minha amiga Laís Souza também, enfim, toda a equipe de comunicação do governo do Estado que está aqui também, que nos deu esse suporte para que pudéssemos então falar aqui com Mauro Mendes Ferreira, ao vivo com exclusividade. Eu volto com você aí no estúdio, Agnello Corbellino. Obrigado, Paulo. Obrigado também ao governador Mauro Mendes aí por mais uma entrevista ao vivo e com exclusividade aqui no SBT Comunidade.